Obrigado, Ludmila, nosso grupo de louvor, nos conduzir nesses momentos tão especiais, não? De adoração ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno, muitas vezes digno de ser adorado. Que bom que você está aqui nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, primeiro dos livros do Novo Testamento, Mateus capítulo 16. A leitura que quero fazer para a nossa reflexão dessa noite começa no versículo de número 5 e vai até o versículo de número 12. Se você pode, quero pedir para você acompanhar na sua Bíblia, então, essa leitura. Capítulo 16 de Mateus. Mateus capítulo 16. Versículo 5 até o versículo 12. Mateus está muito presente para muitos de nós aqui. A gente está numa empreitada lá no nosso templo sede, já por 3 domingos, e teremos mais 2 ainda, às 10 da manhã, para quem acorda cedo, viu, gente? Domingo 10 da manhã, a gente está fazendo um estudo nas bem-aventuranças de Jesus. Princípios para uma vida bem-sucedida. Domingo que vem a gente continua, mesmo sendo feriadão. Se você está participando ou quiser pegar as 2 últimas partes desta série, domingo que vem, 10 horas. Aí na sua Bíblia, você pode acompanhar então essa narrativa de Mateus 16, começando no verso 5. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem o que eu estou falando a respeito de pães? Ou que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Vamos juntos ler o versículo 12. Esse versículo mostra que a ficha havia caído. Aliás, não é ficha mais, é cartão. Vamos juntos? Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo cuidar. 3 vezes aqui, Jesus usa a expressão cuidado com o fermento. Normalmente a gente não vê o fermento, mas ele está presente no dia a dia de praticamente todos nós aqui, porque ele está presente naquele pãozinho quentinho que você vai comer amanhã, no café da manhã. Ele está presente se você for comer uma pizza hoje à noite, quando termina esse culto, o fermento está lá. Ele está presente em alguns daqueles biscoitos que a gente mais gosta. O fermento
fazia parte do dia a dia das pessoas na época de Jesus, assim como faz parte da nossa vida. Vocês sabem que naquele tempo, o pão era a comida básica das pessoas. Especialmente o pão feito de cevada, porque era o mais barato, mais acessível. O de trigo era um pouco mais caro. Então, falar em fermento naquele contexto, Jesus estava falando sobre alguma coisa que os seus discípulos conheciam. Eles sabiam exatamente o que fazia, o que faz o fermento na cozinha. E aí Jesus usa então essa expressão: cuidado com o fermento. Jesus trabalha essa ideia de maneira um pouco mais abrangente em dois outros textos que eu vou citar para vocês. Em Lucas capítulo 12, no versículo 1, Jesus vai dizer o seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus representavam o segmento religioso mais radical dentro do judaísmo naquela ocasião. Ser um fariseu não era fácil, porque o grupo, a comunidade dos fariseus, além dos mandamentos que a gente tem na Escritura, os mandamentos de Moisés, eles desenvolveram um conjunto de regras que eles entendiam. Essas regras tinham a ver com os mandamentos, uma espécie de aplicação prática dos mandamentos. E quando Jesus fala sobre os fariseus, o fermento dos fariseus, Jesus está se referindo à hipocrisia que os caracterizava, o exibicionismo e uma religião que era meramente de fachada, que não envolvia o coração. Em Mateus 16:6, a gente leu ainda há pouco aqui, você acompanhou, Jesus diz: cuidado com o fermento, e aqui ele fala sobre dois grupos, dos fariseus e dos saduceus. Era um outro segmento da religião judaica naquela época, os saduceus. O grupo religioso dos saduceus, eles tinham monopólio do templo naquela época, ou seja, os sacerdotes, os levitas estavam relacionados a esse segmento religioso. Quando a gente lê sobre o ministério de Jesus, algumas características dos saduceus era a incredulidade. Eles não criam, por exemplo, na ressurreição dos mortos. Os saduceus eram também extremamente céticos na sua postura a respeito dos ensinamentos de Jesus, e eles também estavam muito ligados a uma forma de religiosidade muito vazia. Em Marcos, que é o outro evangelho aqui, pensando nos três sinóticos, capítulo 8, verso 15, Jesus fala de novo: cuidado com o fermento. E aí ele diz: o fermento dos fariseus e dos herodianos. Herodianos não era propriamente uma religião, mas era um segmento de linha muito mais política, que era a favor de Roma, já que Israel naquela época estava como nação vassala de Roma, ou seja, havia um governo do Império Romano sobre Israel. E os herodianos eram então a favor desse governo romano. Mas quando a gente lê sobre os herodianos, o partido de Herodes, a gente percebe que o que caracterizava esse grupo? Uma malícia ou astúcia política e, sobretudo, uma visão extremamente materialista da vida, uma visão materialista. Então, o Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos, nessa passagem que a gente leu,
e nessas outras que eu mencionei, diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. Poxa vida, vocês pegaram isso aí. Não vai ajudar muito não, mas... alguém vai dizer, porque herodianos, e daí e tal? Mas nesse contexto aqui é importante. No contexto em que Jesus está falando. Jesus usa a figura do fermento para quê? Para alertar os seus discípulos quanto ao perigo, os riscos de uma influência negativa. E esse é o nosso ponto nessa noite. A palavra de Jesus, ao tomar a figura do fermento, conhecida, muito conhecida, todo mundo sabia, como nós sabemos, o que faz o fermento. Jesus usa isso para abrir os olhos dos seus discípulos. Olha, vocês tomem cuidado com a influência negativa que esses grupos tentarão exercer sobre vocês. Um pouco mais tarde, o apóstolo Paulo vai falar também sobre esse assunto, vai usar essa mesma palavra, fermento, com um propósito semelhante, advertir a respeito de influências negativas. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6, Paulo, ele diz assim: há um ditado, há uma frase, um pouco de fermento contamina toda a massa. Paulo citou esse ditado. Ou seja, um pouco de fermento influencia toda a massa. Nesse mesmo 1 Coríntios 5, no verso 7, ele vai falar então assim: joguem fora o velho fermento do pecado, abandonem o fermento, a influência do pecado na vida de vocês. E há mais um texto onde Paulo usa esta palavra, no livro de Gálatas, na carta de Gálatas capítulo 5, aqui no verso 7, Paulo escreve assim para aqueles cristãos: vocês estavam indo bem, estavam indo muito bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Olha a questão da influência. É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. A carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ela é um brado de alerta, porque Paulo havia estado naquela região, pregado o evangelho, a verdade do evangelho de Cristo, mas logo a seguir chegaram algumas pessoas, não eram propriamente os fariseus, nem os saduceus, nem os herodianos, mas os chamados judaizantes. Quem eram os judaizantes? Algumas pessoas que aderiram ao cristianismo, mas elas achavam que, mesmo sendo cristãos, ou mesmo sendo cristãs, as pessoas deveriam continuar praticando todos os rituais da religião judaica, como por exemplo a circuncisão e outras coisas. Então, os judaizantes chegaram logo depois que Paulo tinha pregado e disseram: Paulo ensinou a vocês que a salvação é alcançada pela graça, pelos méritos de Jesus na cruz. E eles disseram sim, e eles falaram: essa não é toda a verdade, essa é só uma parte da verdade. Agora que vocês creram em Cristo e são cristãos, vocês precisam cumprir todos os ritos, todo o cerimonial da religião judaica. Paulo ficou muito zangado com isso. Paulo escreveu essa carta para dizer para aqueles cristãos: como é que vocês se deixaram influenciar por esse fermento, essa influência tão negativa? Vocês estão retornando para o que vocês eram antes? Vocês estão deixando a fé verdadeira que tinham abraçado por causa da influência dos judaizantes.
Então, cuidado com o fermento. E daí? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Com a minha vida e com a sua vida. Queridos, todos nós estamos sujeitos ou lidamos com influência. Isso é um fato inegável. Influências negativas, influências positivas. Nenhum de nós é uma ilha, como já se disse. Nenhum de nós vive dentro de uma redoma de vidro, de maneira que a gente não é afetado pelo meio onde a gente está, e de forma que a gente também não cause algum impacto, de alguma forma, no lugar onde a gente se encontra. Influência tem a ver com todos nós. Alguns são mais influenciados, são mais vulneráveis às influências do que outros. Alguns têm uma maior capacidade de influenciar do que outros, mas isso tem a ver com todos nós. Não existe uma neutralidade absoluta. Então, como é que eu quero tratar esse assunto hoje? Primeiramente, como é que nós podemos rejeitar as influências negativas? Como é que nós podemos nos prevenir a respeito das influências negativas? Porque elas estão aí. Elas estão ou podem estar presentes naquilo que a gente vê na televisão. Há muita coisa boa na televisão. Aliás, a própria condição de selecionar, que se torna cada vez mais, essa possibilidade cada vez mais ampla, isso é muito bom. Mas não são muitos os que efetivamente sabem selecionar aquilo que se vê e aquilo que não se vê. A influência da televisão é muito grande na vida das pessoas. A influência de leituras. Nós, há anos atrás, a gente reclamava que o Brasil era um país que não lia. E é verdade. Tem melhorado bastante. Ainda está longe de chegar aos países, como os países desenvolvidos. Mas isso cresceu muito. Hoje você chega num supermercado, às vezes até de um bairro pequeno, e você tem lá uma prateleira assim, com livros. Há uma quantidade grande de livros. Há livros excelentes, ótimos, maravilhosos, mas há livros que não vale a pena ler. A influência da internet. Gente, eu fico pensando, como é que a humanidade conseguiu viver sem internet? Como? Você fica sem sinal da internet por meia hora, você arranca os cabelos. Não posso ficar sem internet, não volta a internet. Está aí a internet, e cada vez mais veloz, todos nós esperamos, claro. A influência da internet, aquilo que é possível, o mundo que está à disposição de um clique, é uma força poderosíssima com a qual nós lidamos hoje, é uma realidade. As redes sociais que estão aí, pensando dentro de internet, mas também a influência de familiares, a influência de amigos, de colegas, de professores na escola, na universidade, também. Então, como rejeitar as influências negativas? Como receber as influências positivas? Porque há influências positivas. E também, queridos, como exercer uma influência positiva onde nós estamos? Não ser apenas um elemento passivo, mas também exercer influência, influenciar onde nós estamos. Então, a linha que eu quero seguir é de apresentar alguns princípios que podem nos ajudar, eu creio sinceramente, tem ajudado a mim, embora eu ainda esteja na corrida também,
tem me ajudado a lidar com as influências. Vou mencionar 4 princípios. O primeiro deles é ter convicções sólidas. Se você quer vencer, se você quer se prevenir, saber ter condições de lidar com as influências negativas no seu dia a dia, você precisa ter convicções sólidas. Isso diz para nós, queridos, que tudo tem a ver com a nossa base, com o nosso alicerce, com as nossas convicções. Quem não tem convicções sólidas, acho que você vai concordar comigo, pode ser facilmente movido em alguma direção, certo? Se a pessoa não tem convicções muito seguras, ela não está muito certa, ela é facilmente conduzida, guiada, porque falta para ela essa convicção, falta essa convicção. Então, o texto de Hebreus capítulo 6, que está aí, você está vendo aí, está vendo o texto ali? Isso. Hebreus capítulo 6, os versos 18 e 19, tratam dessa questão. A ideia que aparece nesse texto é de que a esperança que nós temos em Deus, está falando sobre convicção, ela funciona para nós, ela funciona na nossa vida como uma âncora que mantém o barco seguro naquele lugar. Uma figura muito conhecida, claro. Então, a pessoa chega, estaciona ali o navio, seja como for, e coloca a âncora que segura, para que se a maré sobe, seja como for, há uma tempestade, seja como for, aquela embarcação vai permanecer ali, porque ela está segura pela âncora. A âncora é que dá firmeza. As nossas convicções funcionam exatamente assim, quando nós lidamos com as influências. Em João capítulo 6, citado aí, aquele momento na vida de Jesus, quando Jesus estava pregando, estava falando, e daqui a pouco ele olha e as pessoas começaram a sair. E foram saindo, e ficou só o grupinho mais próximo. E Jesus olhou para aquele grupo e falou assim: vocês também não querem sair? Querem ir embora? Muito interessante, né? Se Jesus fosse inseguro quanto ao seu ministério, dizer: caramba, o que está acontecendo? Não, ei, parei, não, eu estou dizendo alguma coisa aqui, vocês não gostaram? Estou fazendo alguma coisa errada? Não vão embora não, venham cá. Jesus fez o contrário, ele falou para o grupo pequeno: vocês também não querem ir? E aí a gente tem essa pérola, essa joia da palavra de Pedro, de Senhor, para quem nós vamos? Em que direção nós iremos? Nós não conhecemos uma outra direção. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Messias que Deus enviou. Você está percebendo a convicção? Essa convicção, aquela multidão que foi embora, não possuía, não tinha, mas aquele grupo tinha. Aquele grupo pequeno não estava ali por acaso. Não, havia uma convicção sólida, uma segurança. Por isso, aquele grupo não foi influenciado, nem mesmo pelo que nós chamamos de efeito da multidão, ou de manada, seja como queiram chamar. Eles permaneceram ali, apesar de todos os outros terem ido embora. Eles ficaram, porque eles tinham uma convicção a respeito de Jesus. Uma outra situação a gente verifica nos escritos de Paulo. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1:12, ele vai dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha herança. A palavra que Paulo usa aqui é muito forte.
eu sei em quem eu tenho crido. Querido, se você não tem convicções sólidas, fortes a respeito da sua vida como crente, discípulo de Jesus, você está em perigo, porque você pode ser levado pelos modismos, você pode ser levado por influências que vão conduzi-lo ou conduzi-la para um ponto onde um pouco mais tarde você vai perceber que entrou numa gelada, nem é fria, é gelada. Você tomou um caminho errado porque foi influenciado por alguém, levado por uma influência negativa, por falta de convicções sólidas, de alicerce. Essa é a primeira necessidade que a gente tem. Nós vivemos uma época de relativismo. Essa é uma palavra que você já ouviu, já domina. Ou seja, ausência de absolutos. Muita gente está se levantando hoje dizendo o seguinte: tudo é relativo, tudo depende, nada é absoluto, é uma verdade inquestionável. Só que a palavra de Deus opera no sentido totalmente contrário. Há muita coisa na palavra de Deus que nós temos liberdade para a gente transitar. Mas os princípios de vida estão na palavra de Deus. E são aqueles princípios que nunca mudaram. E nunca vão mudar enquanto o mundo existir. Você sabe o que acontece com uma árvore, não é? São as raízes profundas que impedem que os ventos e as tempestades derrubem aquela árvore. Então todos nós lidamos com os ventos fortes da influência, mas se a nossa raiz é profunda, a gente vai permanecer. Estava pensando sobre Daniel, dentro dessa visão. Alguns de vocês conhecem a história de Daniel. Daniel era um jovem que foi retirado do seu país, levado para um outro país. Ele era do meio do povo de Deus. E quando chegou lá, ele foi levado para o palácio, porque o soberano daquele país queria preparar um grupo de jovens para que eles tivessem cargos e funções importantes naquele país, já que havia exilados de Israel lá. E aí a gente lê o texto sobre Daniel, que quando o rei mandou que uma série de orientações fossem dadas àqueles jovens, o Daniel, com muita humildade, sem nenhuma presunção, procurou quem cuidava dele e disse: você pode me liberar disso? Algo que feria os seus valores, os seus princípios. E sabe o que Deus fez com Daniel? Daniel não teve vergonha de ser diferente. Daniel não teve vergonha de dizer: eu não posso fazer isso, porque isso é contra a minha fé, isso é contra o meu Deus. Num país estranho, país que não era a terra dele, mas ele teve coragem de fazer isso. E Deus o tornou um dos homens mais importantes daquela nação, príncipe, governador, porque Deus é assim. Como é que estão os seus princípios? Você está seguro quanto a eles? São raízes profundas. Segundo fato que eu quero mencionar, segundo princípio, aqui falando sobre como lidar com as influências, além de ter convicções sólidas, você precisa ter também objetivos claros na sua vida. Eu acho isso aqui muito importante, tá, gente? Muito importante. Objetivos claros na sua vida. A pergunta é: onde você quer chegar? Qual é o seu propósito de vida? Qual é? Filipenses capítulo 3, verso 14, Paulo, apóstolo, ele escreveu dizendo: eu prossigo para o alvo. E nessa versão mais recente que a gente tem, ele escreve: eu corro direto para a linha de chegada. Quero pedir sua atenção para isso. Paulo tinha uma linha de chegada. Ele sabia onde ele queria chegar. Era algo claro para ele, absolutamente claro.
Ele tinha um propósito na sua vida, tinha um objetivo na sua vida. João capítulo 4 nos coloca numa situação em que os discípulos tinham saído para comprar comida, e quando os discípulos voltam, Jesus está conversando com aquela mulher chamada samaritana, pela região onde ela morava, e os discípulos então apresentam a comida para Jesus, e Jesus diz assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade dele que me enviou, e ouça bem isso, e terminar o seu trabalho. Jesus tinha uma linha de chegada, Paulo tinha, Jesus também tinha. Eles não estavam simplesmente passeando pela vida como quem anda, olhando o horizonte e tudo mais. Para eles havia um propósito de vida. Querido, se você tem objetivos claros na sua vida, você tem propósitos e metas, não será fácil alguém desviar você do seu percurso. Vou repetir. Se você tem propósitos claros, um objetivo claro na sua vida, você sabe onde você quer chegar, não será tão fácil alguém desviar você, porque você sabe onde você quer chegar. Você sabe para onde você está indo. Há um ditado popular que diz assim: qualquer caminho serve se você não sabe para onde está indo. Então, a pessoa fica muito vulnerável para as influências. Eu creio sinceramente que, falando sobre alvos na vida, você precisa perguntar: o que é que Deus sonha para a minha vida? Você já se preocupou com isso? Qual é o sonho de Deus para você? Quando Deus criou você, Deus potencializou você para um objetivo. Você já sabe qual é? A verdadeira vida, a verdadeira alegria e razão, sentido de viver, nós a encontramos quando nós descobrimos para que Deus nos potencializou. Ele colocou algo em nós, dentro de nós. Ele nos equipou, Ele nos preparou antes do nosso nascimento para um objetivo. E quando isso é claro para nós e a gente está andando nessa direção, não será tão fácil alguém nos desviar. Mas se você não tem o objetivo claro, então você pode ser levado de um lado para o outro, como as ondas do mar. Jogado para lá, jogado para cá. Alguém diz: não, olha, o melhor é isso aqui, faça isso que é legal, isso aqui é bom, maravilhoso e tal. Aí você vai e faz. Mas daqui a pouco alguém diz: não, olha, sabe, não é isso não, isso aí não é. Na verdade, você quer saber o que é jóia, é isso aqui, então você precisa fazer isso. E aí você fica para lá, para cá, para lá e para cá, porque você não tem um objetivo claro. Terceiro princípio que pode nos ajudar em relação às influências negativas é ter um modelo para você seguir. Ter um modelo para você seguir. Aí, aquela pergunta que às vezes a gente faz para a criança, né? O que é que você quer ser quando você crescer? A questão é, com quem você quer se parecer? Você quer ser parecido com quem? Uma criança, às vezes, vai dizer assim, com o papai é o herói dele. Ou a menina vai dizer com a mãe, às vezes, não tão comum, mas com o avô, com a avó, pode ser também. Ele vai, talvez, lembrar de um tio que ele gosta. Alguns vão lembrar de um atleta. Vocês já viram como os atletas fazem a moda? Então, se o cara faz a época do cabelo moicano, não é? Então, a meninada toda está de moicano. Então, aí faz aquelas trilhas assim, aqui, o Neymar especialmente e tal. Então, a meninada toda faz. Um modelo, está seguindo um modelo, alguém que tem destaque e tal. Então,
Quem é o seu modelo, a sua referência? Eu creio que, como cristãos, o nosso modelo é Jesus. A nossa referência é Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. Eu gostei muito dessa frase. Alguém escreveu dizendo: Jesus Cristo, Ele é o exemplo de vida o exemplo mais elevado que já houve de vida. Porque às vezes a gente pensa em Jesus, a gente deve pensar mesmo, falando sobre a morte dele, o Salvador, o que deu a sua vida na cruz. A gente tem que falar isso. Mas pessoal, vamos olhar para a vida de Jesus. A vida que Jesus viveu, a integridade de Jesus, a maneira como Jesus se portou em todas as situações. Que exemplo para nós, que modelo impressionante a gente tem na vida de Jesus Cristo. Por isso o texto de Hebreus 12, verso 2, fala exatamente isso, que nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. E 1 Tessalonicenses 1,6, Paulo está escrevendo àqueles cristãos, ele diz: vocês se tornaram imitadores de Cristo, ou seja, procurando reproduzir o estilo de vida de Jesus. Se nós temos um modelo, uma referência para a nossa vida, isso vai nos ajudar nas influências, mas vai ajudar mesmo, sabe por quê? Porque nós estamos olhando para aquele modelo, falando aqui sobre Jesus, nós estamos olhando para a vida de Jesus, e nós queremos, com todas as nossas dificuldades, mas nós queremos seguir o modelo que é Jesus Cristo. Quando a gente tem isso está em nós, a gente vai ter mais facilidade em separar as influências positivas, que vão nos ajudar a ser um pouco mais parecidos com o nosso exemplo, e as negativas que vão nos atrapalhar. Concorda comigo? Porque nós temos um modelo, nós temos diante de nós aquilo que é o nosso referencial, o que nós queremos ser. Então, se isso está claro para nós, a gente resolve numa proporção bem alta a questão do que é influência positiva e o que é negativa. Aquilo que nos ajuda a ser mais parecidos com o nosso modelo é bom, é influência positiva, mas aquilo que de alguma maneira atrapalha a gente a ser mais parecido com aquela referência, com o modelo, isso é influência negativa, e a gente então precisa deixar de lado, não pode continuar. Agora, queridos, se nós na vida como franco-atiradores, se você está na vida para o que deve então é muito fácil ser levado pelas influências, as influências negativas, muito fácil. Mas a pergunta importante aqui é essa: quem é o seu exemplo de vida? Com quem você quer ser parecido? Quarto e último princípio, é preciso também ter confiança em Deus, para a gente poder vencer as influências negativas. Vamos reconhecer, pessoal, que as pressões às vezes são muito fortes sobre nós, especialmente em alguns momentos da vida. Às vezes as pressões são muito fortes. Talvez estou falando para alguém aqui que nesse momento mesmo está lidando com uma força muito grande, ou seja, há uma pressão na sua vida, alguém tentando influenciar você a respeito de alguma coisa. Isso é verdade, todos nós lidamos com isso. Isso é algo que tem um peso muito maior quando nós estamos passando por situações críticas. Então, aquela força do meio onde nós vivemos, procurando influenciar as nossas decisões, a nossa conduta e o nosso destino. O meio social, às vezes, é como uma corrente violenta que tenta nos arrastar. Muitas vezes isso acontece de maneira subliminar. Ninguém fala, ninguém está dizendo isso para você, mas está se usando
alguma coisa que lentamente, sem você perceber, está levando você, está influenciando você para uma direção. Outras vezes isso acontece com um discurso muito bem elaborado, com a lógica do mundo. Um discurso assim perfeito. Olha, mas por que você não faz isso? Você deve fazer assim. O seu comportamento deve ser esse, porque olha só como que isso é uma coisa lógica. A lógica do mundo. Muitas vezes. E também isso pode ocorrer com propostas que aparentemente são vantajosas. E aí fica difícil a gente resistir. E nós não podemos mesmo, em algumas situações, vencer a influência por nós mesmos. Salmo 125, versículo 1 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não, mas, que bênção, não? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes, lá de Jerusalém, o monte de Sião, que não se abala, mas permanece, se mantém sólido, mantém a sua posição. Esse texto, irmãos, e outros tantos da Bíblia, fala sobre a importância da nossa confiança em Deus. É Deus quem nos dá força para enfrentar as influências. Quando José, o personagem José, lá no Egito, quando ele disse não para a tentativa da esposa do chefe dele de fazer sexo com ele, ele fez isso por forças próprias? Não. Ele tinha um caráter extremamente bem definido. Mas ele não conseguiria fazer isso por ele mesmo. Ele recebeu força vinda de Deus para enfrentar aquela influência. Quando Davi estava se apresentando para lutar contra o gigante, o Saul disse: é uma brincadeira, uma piadinha essa história sua, você é um menino, qual é a chance que você tem? O Davi podia ter olhado para cima e falado: é verdade, vou caçar meu lugar. E a história seria outra. Davi simplesmente disse: eu vou. Porque ele vem com toda a preparação dele, todo o seu, mas eu vou a ele em nome do Senhor Todo-Poderoso. O segredo de Davi estava na força que vinha de Deus. Quando Jesus disse não para o diabo 3 vezes, na tentação no deserto, o texto diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Simplesmente como um homem, seria muito difícil. Mas o poder de Deus estava agindo em Jesus. Queridos, existe um poder muito maior do que a gente imagina, que está à nossa disposição para vencer as influências negativas. José, Davi, Jesus venceram com a força que vem de Deus. E o nosso Deus é o mesmo. Não mudou. Não arredou o pé 1 milímetro. Então, como é que você está lidando com as influências no seu dia a dia? Influências negativas. Vou repetir então para você, Tássia vai colocar para nós ali. Convicções sólidas, objetivos claros, modelo a seguir, confiança em Deus. Mas antes da gente ir embora, preciso falar um instantinho sobre o outro lado da questão. Em Mateus 13:33, em Lucas 13, 20 e 21, Jesus dá uma outra aplicação para o fermento. Ele vai dizer nas parábolas do reino, o reino de Deus, o reino do céu, é como fermento que é colocado na massa. E ele influencia aquela massa. Agora,
falando na figura do fermento como uma influência positiva que nós precisamos exercer no meio onde nós vivemos. Não é uma questão só da gente evitar a influência negativa. É mais do que isso. É exercer uma influência positiva onde nós estamos. Os princípios são os mesmos. Assim como o fermento, que tem uma presença silenciosa, discreta, mas transformadora, faz diferença. Muita diferença. Alguém já deu, você, não sei quantas de vocês aqui, e quantos também, porque o homem também pode fazer isso, tem costume de fazer bolo, botar bolo para assar. É uma frustração bolo solado, não é não? O fermento estava velho, sei lá, alguma coisa, não deu resultado. Não deu resultado. O fermento faz diferença. Jesus espera que eu e você façamos diferença no mundo em que nós vivemos. Por isso ele diz, o reino dos céus, que ele falou, está dentro de nós. É como o fermento. Jesus usou outra figura para falar sobre isso, sal e luz. Ele diz, vocês são sal e luz da terra. Você que está aqui nessa noite, você foi salvo por Cristo para fazer diferença onde você vive. E não apenas para ser mais um na multidão. Essa é a ideia básica que Jesus desenvolve aqui. Como é que você está influenciando o meio onde você vive? Como é que você está influenciando? Que tipo de influência, que tipo de diferença você está fazendo no meio onde você vive? Nós vamos orar. Vamos cantar uma melodia, a gente está terminando. E eu quero orar com você, antes da gente terminar. Porque essa questão, como falei aqui no começo, ela é muito importante para nós todos. Nenhum de nós está fora disso. Nenhum de nós. Todos nós estamos nesse meio. Influenciamos, recebemos influência. E a questão é como evitar as influências negativas. E eu dei para vocês algumas dicas. Como exercer uma influência positiva onde nós vivemos, onde nós estamos. Vamos ficar em pé para essa canção. Esse é um texto que a gente canta, não é? Falando sobre entrega. E talvez essa canção possa ajudar você num momento assim muito pessoal aí onde você está. Você ouviu essa palavra nessa noite. E eu espero que o Espírito de Deus, de alguma forma, use essa palavra para abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Mas eu queria muito que isso incomodasse você. A gente, na próxima semana, vai acontecer o carnaval. Tem muito crente dizendo assim, mas o que tem eu participar do carnaval? O que tem? É uma boa pergunta. O que tem? Será que Jesus desfilaria numa escola de samba? Essa é uma oportunidade que você tem, para você mostrar que não é questão de ser careta, retrógrado, não, mas que você é diferente. Você é diferente, e você é alguém que Deus espera seja usado para influenciar e abençoar pessoas da sua família que gostam, que vão pular o carnaval e tal. Você pode abençoar essas pessoas com o seu testemunho, com a sua vida. Vamos cantar. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim,
o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. Por favor, neste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és Vou pedir agora aos meus queridos do instrumental para continuar executando essa música. E eu quero perguntar a você que está aqui, você que está aqui nessa noite, a questão fundamental de tudo que eu falei aqui hoje, tudo, é onde Jesus está na sua vida. Há muitas pessoas aqui nessa noite que um dia já disseram: Jesus, eu quero o Senhor presente na minha vida. Porque não basta você ter nascido numa família evangélica, religiosa. Não, é mais do que isso. É você realmente mostrar que você quer Jesus. Você crê que Jesus Cristo é a resposta para a sua vida. Jesus Cristo é aquele que deu a vida dele para que você tenha a segurança de uma vida abençoada, feliz, durante os anos que você tem aqui e também na eternidade. Mas a gente precisa dizer sim para Jesus. A gente precisa dizer sim para Jesus. Jesus, eu quero, eu preciso, eu não posso viver sem o Senhor. Eu preciso da tua presença, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu creio que o Senhor é o meu Salvador e eu quero que o Senhor venha estar comigo. Você está falando isso? Você está dizendo isso? Vou pedir para você levantar uma das suas mãos. Aí mesmo onde você está em pé. Pode levantar o seu braço. Alguma pessoa está dizendo: eu preciso. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Levante seu braço bem alto. Onde você está? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe vocês também aqui. Glória a Deus. Há mais alguém? Levante sua mão agora. Onde você está? Você está dizendo: pastor, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Preciso que Jesus faça uma obra de transformação, de mudança, de salvação. Eu preciso de Jesus. Há mais alguém que não levantou o seu braço ainda? Levante sua mão agora. Onde você está? Faça isso. Faça isso. Faça isso. Levante sua mão. Levante sua mão. Isso. Levante seu braço. Onde você está? Você está dizendo para Jesus Cristo. Ele está ouvindo você. Que você precisa dele, que você reconhece que ele é o único que pode dar sentido, propósito à sua vida, à sua existência. Graças a Deus. Quero fazer um pedido a você. Você levantou a sua mão? Peça licença onde você está, o pessoal vai facilitar para você vir aqui. Eu quero orar com você agora, mas queria ter você aqui pertinho para a oração. Pode vir. Você levantou a sua mão, não precisa ter acanhamento. Pode vir, isso para você está em casa, isso aqui para nós é muito natural. Levantou a sua mão, vem agora. Vem agora, de onde você está? Vem agora. Deixe seu lugar e vem. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Talvez você esteja precisando da bênção de Deus para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. E você reconhece que Jesus pode fazer, que Jesus é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para abençoar você. E esse é o desejo de Jesus. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer fazer algo que talvez você nem tenha imaginado até hoje, mas aquilo que eu falei, aquilo que eu mencionei, quando nós somos criados, Deus nos potencializou para algo extraordinário. E algumas pessoas passam a vida toda sem experimentar isso. Terminam a sua jornada aqui na terra sem experimentar aquilo para o que foram criadas por Deus. Mas isso não deve acontecer com você.
você quer experimentar o plano de Deus, o propósito de Deus, pode vir à frente. Há mais alguém? Pode vir aqui à frente, pode vir aqui. Talvez você está chegando aqui para a nossa comunidade. Você já é uma pessoa crente, convertida, já é um cristão. Você ainda não foi batizado porque por alguma razão. Mas hoje à noite você está dizendo: eu quero ter um compromisso mais efetivo com Jesus e também com a sua igreja. E você está dizendo: eu quero ser batizado. Eu já sou um cristão, já sou um seguidor de Jesus. Deixe seu lugar e venha. Eu quero orar por você também a respeito dessa decisão no seu coração. Você está afastado de uma igreja? Você está desligado da comunhão de uma igreja e nessa noite você quer voltar? Você quer fazer uma reconciliação, ter um recomeço, um novo começo na sua vida? Vem agora de onde você está. Alguém quer fazer isso? Pode vir, deixe seu lugar e venha. Pode vir. Estou esperando um pouquinho mais, esperando que você venha. Alguém mais? Alguém mais? Amém. Eu vou orar. Quero falar com vocês que estão aí no auditório. Quero falar com você agora o seguinte: você ouviu essa palavra, você está vivendo uma situação que você sabe que alguém, ou o seu meio onde você vive, lá no seu trabalho, na faculdade, na sua família, há uma influência muito forte, que você considera uma influência negativa. Alguém está tentando influenciar você negativamente, e você quer que eu ore por você agora, para que Deus te dê forças, para que Deus te dê condições de dizer: não, eu não vou aceitar essa influência, eu rejeito essa influência. Se esse é o seu caso, você pode levantar a sua mão onde você está, e eu vou orar aqui, quero orar por você agora. Obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra do Senhor Jesus Cristo que a gente leu hoje. Essa palavra que fala sobre um elemento tão comum na nossa vida, que é o fermento. E Jesus usa essa ideia para nos prevenir, para nos orientar, para abrir os nossos olhos a respeito de influências negativas com as quais nós lidamos no dia a dia. Oh Deus, obrigado, porque quando o Senhor dá essa palavra para a gente, o Senhor está nos dando condições de dizer não às influências negativas. O Senhor está nos capacitando, nos ensinando como a gente pode triunfar, não ser levados pelas influências negativas. Então agora, Deus, eu estou orando por essas pessoas que levantaram a mão. Tu sabes, ó Deus, o tipo de influência que elas estão enfrentando. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor traga para elas, que o Senhor traga para elas o poder do Senhor. Tu és a fonte de todo poder, de todo poder. Sem o Senhor nós somos fracos, somos frágeis, mas com o teu poder nós somos invencíveis, por causa do teu poder, por causa da tua autoridade. Então Deus, olha agora para o coração de cada uma dessas pessoas e capacita com o teu poder, para que elas sejam vitoriosas sobre as influências negativas. Eu oro, Deus, por essas pessoas que estão aqui à frente. Algumas delas estão dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Ah Deus, a tua palavra diz que ninguém que vai ao Senhor é rejeitado. Nenhuma pessoa que vai ao Senhor é rejeitada. Por isso eu sei que o Senhor está aceitando, o Senhor está dando boas-vindas, e os teus braços de amor estão alcançando essas pessoas hoje à noite. E o Senhor está dizendo: sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Oh Deus, confirma a decisão que elas estão fazendo a respeito de Jesus. E abençoa também aqueles que estão tomando uma decisão sobre batismo, sobre reconciliação. E Pai, ajuda-nos a ser uma influência positiva em nosso país. Alguns de nós aqui temos chorado por essa pátria, por esse momento que a gente está vivendo, Deus, tão confuso, do
ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, do ponto de vista da saúde pública, Deus, com esse Zika vírus avançando, avançando e avançando. Oh Deus, os nossos olhos estão colocados em Ti. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Redentor, Tu és aquele que cuida de nós. Deus, nós precisamos da Tua misericórdia. Tem misericórdia da nossa pátria, Deus, dos nossos dirigentes. Ó Senhor Deus, nós colocamos o Brasil nas Tuas mãos. Aqui estão os nossos filhos. Esse é o país dos nossos netos. Esta é a terra das gerações que vão nos suceder. Ó Deus, faz uma obra de transformação, mas usa a nossa vida, Deus, para influenciar. Usa a nossa vida para influenciar, a partir dos mais próximos de nós. Todas as oportunidades para influenciar. Usa, Deus, a nossa vida. Não permita que sejamos omissos, mas nós queremos ser usados pelo Senhor, para que esse país seja transformado, para que esta nação seja a nação que vai dar glórias ao Teu nome, que vai exaltar o nome do Senhor, que vai alcançar outros povos e outras nações, dizendo que o Senhor é o único Deus, poderoso, maravilhoso. Por isso nós damos a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado. Deus abençoe a você e a sua vida. Vocês que estão aqui à frente, pessoas que estão com os jalecos aqui, vão conduzir vocês para mais um tempo de oração. Então, por favor, acompanhe essas pessoas, são nossos conselheiros, são nossos auxiliares aqui. Deus conceda a você uma semana abençoada. Domingo, nós estaremos aqui normalmente para o culto, para a celebração. Se você não viajar, estiver aqui na cidade, venha cultuar conosco. Deus abençoe.